Olá, sejam muito bem-vindos todos que estão aqui ao vivo, todos que estão vendo gravado em algum momento. Que bom que você pôde parar um pouquinho para estudar, mergulhar um pouco em si, fazer um momento de estudo e de autoconhecimento. Meu nome é Heitor Fagundes, eu sou helper de Pastor e hoje a gente vai dar uma aula aberta sobre a palestra 11, cujo título é Autoconhecimento, o grande plano, o mundo espiritual. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como o autoconhecimento, que muita gente gosta de fazer e tal, parece uma coisa para nós, mas todo o trabalho de autoconhecimento que a gente faz parte de um plano maior. E é isso que essa palestra traz de uma forma muito bonita, muito leve, alegre e gostosa de estudar. Para quem talvez nunca ouviu falar o que é o Pathwork é um caminho de autoconhecimento que ajuda o ser humano a conhecer e a revelar mais do Deus que tem em si. A gente vai ver isso durante a aula, mas essa é a ideia. E muitas vezes revelar o Deus que a gente tem dentro de nós parece, eu vou pegar uma energia linda e vou jogar no mundo. E o Petro vai ensinar a gente de que sim, a gente tem uma energia divina dentro de nós, mas nós temos aquela sombra, aquela energia que é Deus distorcido. E quando a gente desdistorce ele, a gente revela o Deus, porque a gente pega um lugar que está distorcido e manifesta o divino que existe nele. Então isso é algo que eu vou trazer na toada dessa aula, para quem quiser aí aproveitar. O Pastor é baseado no conteúdo de 258 palestras que foram canalizadas por Eva Pierracos entre 1957 e 79, transmitindo os conhecimentos de uma entidade que é denominada O Guia. Então, já mostra que é um caminho de autoconhecimento de base espiritual. Então, ele vai usar ferramentas como a prece. A prece é uma ferramenta fundamental. Só da gente falar que vai fazer uma prece, automaticamente a gente está ativando um lugar de confiança em Deus, né? Então isso ajuda a gente. Tem a meditação, tem a revisão diária, que é um exercício que a gente aprende a fazer, tem o estudo das palestras em encontros individuais ou em grupo, diferente de uma aula aberta, nesses encontros, o estudo já vai acontecer aqui, mas quando você quer trazer as suas questões, a sua situação de vida, é importante fazer isso num lugar onde não está sendo gravado e que você possa conversar e aprender esse movimento de autorrevelação. E a vivência dos ensinamentos das palestras na vida prática, para não ficar só um exercício teórico. Como vai ser a nossa dinâmica hoje? Então, a gente vai ter momentos de prece e meditação, a gente vai estudar alguns trechos das palestras e a gente vai fazer, dessa palestra 11, e a gente vai fazer um pequeno exercício. Essa aula está sendo gravada, então, para quem está aqui ao vivo, eu vou pedir que, se quiser compartilhar alguma coisa, compartilhe algo em relação à aula, dúvidas, insights, sensações, mas não as suas histórias pessoais. Tudo bem? Muito bem. Então, vamos começar com uma prece e uma conexão com essa energia da palestra. Eu vou, ao longo desse processo, ler um texto que eu escrevi. Ele sai toda quinta-feira, ele está disponível no YouTube e no nosso blog, chamado Parte de Algo Maior. Que eu, para quem talvez só possa assistir um pouquinho dessa aula, que pelo menos aproveite essa prece, esse texto, para fazer primeiro um breve contato. E, querendo aprofundar, siga a aula aí até o fim. Tudo bem? Então, vou convidar quem está aqui, você que está vendo gravado, a fechar um pouco seus olhos e entrar num estado de prece, o que quer que isso signifique para você. Respira fundo, reconhecendo a possibilidade de fazer uma prece como parte do seu caminho de autoconhecimento. E hoje eu vou convidar você a fazer uma prece por aquela área que a gente normalmente tenta esconder, que a gente não sabe muito bem lidar. Desde criança tinha uma energia estranha dentro de nós, que o jeito que a gente resolveu lidar foi escondendo ela.
Então, vá se permitindo saber que você já cresceu e que você pode orar por essa parte. Não para que ela desapareça, mas para que ela revele o Deus que existe dentro dela. E vai entregando para essa parte, para todo o seu ser, as palavras desse texto. Parte de algo maior. Olhar para dentro nem sempre é fácil. Às vezes, temos medo do que vamos encontrar. Outras vezes, achamos que já nos conhecemos o bastante. Mas o autoconhecimento verdadeiro não é apenas identificar qualidades e defeitos. É descobrir as correntes secretas que movem nossos pensamentos, sentimentos e escolhas. É enxergar onde mentimos para nós mesmos, onde nos escondemos, onde ainda não ousamos amar. Esse processo pode parecer pequeno, como se fosse apenas sobre eu e a minha vida, mas não é. Cada vez que se conhece de verdade, algo maior também se movimenta. Porque você faz parte de um plano vivo, uma teia imensa em que cada alma é um fio. E cada fio que se purifica, cada nó que se desata, fortalece toda a trama. O grande plano não é um destino fixo escrito em pedra. Ele é como uma sinfonia em andamento. Deus é o compositor, mas cada um de nós carrega um instrumento. E a música que surge depende da forma como escolhemos tocar. Quando tocamos desafinados, sentimos dor, confusão, solidão. Quando aprendemos a tocar em harmonia, experimentamos sentido, comunhão e alegria. O mundo espiritual não está longe, é um lugar ao qual só chegaremos depois da morte. Ele está aqui, entrelaçado com o nosso. É como o ar, invisível, mas presente em tudo. E muitas vezes, quando paramos para ouvir, percebemos sua voz discreta. Às vezes em forma de intuição, às vezes em coincidências cheias de sentido, às vezes no simples calor que sentimos no peito sem motivo aparente. Mas, para ouvir mais claramente, é preciso continuar o trabalho de autoconhecimento. Porque quanto mais nos enganamos a respeito de nós mesmos, mais turvo fica o canal. E quanto mais honestos ficamos, mais transparente se torna a comunicação. Por isso, o caminho espiritual não está separado do caminho humano. Ele começa em cada gesto de verdade, em cada abertura, em cada coragem de se ver. E pouco a pouco, esse movimento nos lembra que nunca caminhamos sozinhos. Somos parte de algo maior, mais sábio e mais amoroso do que podemos imaginar. Vá respirando. Se quiser, faça uma anotação do que esse texto trouxe para você. E vai abrindo os olhos para a gente começar a nossa aula. Bem, para quem está aqui, tudo joinha? Dá um joinha aí só para eu saber se tá tudo bem. Aí, tudo bem. Muito bem. Então, vamos para as primeiras palavras do guia nessa palestra. Saúdo vocês, meus amigos, em nome de Deus e de Jesus Cristo. Trago-lhes bênçãos, trago-lhes amor. Como alguns de vocês estão aqui pela primeira vez, o que vou dizer pode não ser novidade para aqueles que acompanham meus ensinamentos, ou para aqueles que estão no caminho para Deus com a ajuda de outro mestre. Muitas vezes é preciso ouvir a mesma coisa, muitas vezes,
até ela se tornar um profundo conhecimento e iluminação, em contraposição ao conhecimento intelectual superficial. Eu escolhi esses 3 textos porque eles falam muito em pouco texto. Primeiro, essa saudação conecta com o que estava no texto, que é assim: a gente está aqui fazendo o nosso trabalho de autoconhecimento, nosso trabalho na vida material, mas os espíritos de luz estão ao nosso redor. Eles estão como o ar, né? E trazer essa imagem pode trazer um alívio, pode trazer, ah, tá, eu não estou sozinho. E essas energias trazem bênçãos, trazem amor, elas não estão aqui para cobrar, para incomodar, nada disso. Está trazendo, os espíritos de Deus, que o guia fala várias vezes, trazem bênçãos, trazem amor para o nosso ambiente. E ele comenta também que esse não é o único caminho. Você pode estar num caminho de luz, um caminho de autotransformação, com a ajuda desse mestre, que é o guia do Petro, ou de outro mestre. Então não existe uma concorrência, não existe um. Isso foi ditado lá em 1970 e ele já traz isso como realidade. Porque às vezes a gente precisa ouvir de várias fontes e se colocar num lugar onde consegue escutar de um, de outro, até aquele conhecimento ir entrando. É muito comum de que você, numa fase da vida, precise ouvir uma certa verdade de um certo jeito. Aí você demora, tal, mas daquele jeito você consegue dar alguns passos. Depois, aquele conhecimento fica quase meio esquecido. Você precisa ouvir de outro jeito para dar mais um passo naquele mesmo conhecimento. E aí depois você vai conhecer de outro jeito. Então tá tudo certo. É um grande acolhimento do nosso processo aqui na matéria feito pelo Gui. Dúvidas, comentários de quem está aqui ao vivo sobre isso? Sim? Não? Não? Não. Tudo bem, tudo certo. Não? Ah, beleza. Então, vamos seguir. No fundo do coração de todo ser humano existe um anseio pela felicidade. Pois bem, o que é a felicidade? Se você perguntar a pessoas diferentes, vai obter respostas ou definições diferentes. A pessoa espiritualmente imatura, talvez depois de pensar por algum tempo, vai dizer que se tivesse essa ou aquela satisfação, ou se uma preocupação fosse eliminada, ela seria feliz. No entanto, mesmo nas ocasiões em que os desejos se realizam, essa pessoa não fica feliz. A pessoa espiritualmente imatura acha que a felicidade precisa ser criada primeiro fora dela, que as circunstâncias externas, não necessariamente dependentes de seus atos, precisam se ajustar aos seus desejos e que assim a felicidade interior se seguirá. A pessoa espiritualmente madura, no entanto, sabe que é exatamente o contrário. Olha que beleza poder resumir. Você dá uma introdução dizendo assim, ó, a maior parte das pessoas pensa assim. A verdade é o contrário disso. Então, ele vai trazer primeiro esse acolhimento de que a gente tem o desejo de ser mais feliz do que a gente é. E, inclusive, quando a gente passa muito tempo sem encontrar algum grau de felicidade, isso pode levar a estados depressivos, uma sensação de que a vida não vale a pena, a eliminação do prazer de viver. Mas lá no fundo, se a pessoa está relativamente, né, saudável, vai ter o desejo de todo mundo de de ser mais feliz do que é. Tudo bem, tá liberado, não tem problema. O problema é quando a gente pensa nessa felicidade como a satisfação de desejos externos. Ah, eu ganho X. Ah, se eu ganhasse 2x, pronto, seria feliz. Eu tenho uma dívida. Se a minha dívida fosse quitada, meu, pronto, seria feliz. Estou com um problema de saúde. Se esse problema de saúde acabar, aí eu serei feliz. A questão é que sempre vai haver um problema externo, né? Sempre vai haver alguma coisa que você pode dizer, eu estaria melhor se algo fora acontecesse. E ainda ele vai dizer que normalmente esse algo fora deveria acontecer sem a minha participação. É assim: ah, se meu chefe me deu um aumento, se baixar um médico iluminado aqui que ache o tratamento para mim, ou se eu rezar bastante e o negócio desaparecer. Então,
Tudo isso são formas que a gente, na nossa imaturidade, busca a felicidade, que é a eliminação dos problemas externos ou dos incômodos que a gente está vivendo nesse momento. E ele vai falar que a pessoa espiritualmente madura sabe que é o contrário. Felicidade interna é a que deve ser buscada primeiro. E a gente vai estudar como. Dúvidas, comentários? Só faz um sinalzinho assim se quiser falar. Ou tá tudo jóia? Tudo bem, muito interessante. Seguindo. Legal. Então, é uma boa reflexão, né? É resumidinho assim, mas a gente fala do nosso desejo de felicidade, fala do jeito imaturo e fala do jeito. Dá uma sinalização de que tem um jeito maduro. Então, vamos mergulhar um pouquinho nisso, né? Cada criatura viva tem uma parte de Deus em si. O único meio de alcançar essa parte divina é o pequeno e estreito caminho do autodesenvolvimento. Conhecer a si mesmo significa encarar muitas características que não são lisonjeiras. Significa uma busca longa, contínua, na verdade, uma busca infindável de saber o que sou eu. Vocês não podem superar aquilo que não conhecem. Toda falha nada mais é do que uma corrente que os prende. Ao se livrarem de uma imperfeição, vocês quebram um elo da cadeia, tornando-se assim mais livres e mais próximos da felicidade. Então aqui ele vai fazer uma ponte. Quando ele está falando da felicidade, está falando daquilo que a gente falou no comecinho da aula sobre a existência de um Deus dentro de nós. E alcançar esse Deus só acontece pelo autodesenvolvimento e é um lugar de felicidade, né? Só que é um lugar que a gente vai caminhando na direção dele. E cada passo que a gente dá nessa longa busca, a gente se aproxima e se sente mais feliz. Então, felicidade, ela não vai ser um ponto final. Ela é um processo aonde eu vou trabalhando as minhas características não lisonjeiras, ou como eu falei no começo da prece, colocar essa prece para esse nosso lugar sombrio, esse lugar que a gente não gosta de olhar. E aí a gente vai buscando formas de falar, mas o que eu sou? Eu sou só isso? Eu sou só essa sombra? Ou eu sou também o que mais eu sou? Se eu estou aqui buscando olhar para essa sombra, eu tenho que ser algo diferente dessa sombra por definição, né? Se eu observo algo, eu não sou esse algo. Mas eu também não sou só luz. E todas essas questões começam a trazer a ideia de você se conhecer. Conhecer nas suas características divinas, que já estão iluminadas, e se conhecer naquilo que ainda precisa ser transformado. Então, trabalhar isso é o caminho que o Pessoa propõe. Ok? Seguindo. Por enquanto, vocês podem descobrir o quanto já avançaram nesse caminho pensando na sua vida e nos seus problemas. Qual é o seu grau de felicidade? O que está faltando na sua vida? Na medida em que existe na sua vida a infelicidade ou o descontentamento, nessa mesma medida vocês ainda não a preencheram como ela poderia e deveria ser preenchida. No caso dos seres humanos que efetivamente a preenchem, mesmo que o resultado exterior não seja prontamente perceptível, mesmo que ainda reste por algum tempo uma espécie de resíduo de manifestação exterior da causa interior passada, por dentro existe um profundo e tranquilo contentamento, uma segurança, um senso de realização. A melhor imagem que eu tenho para isso é, sabe aquele problema que você fica tentando resolver de várias formas? Você vai por aqui, e vai por ali, e vai por ali, e vai por ali. Você não acha a solução. Nenhum dos caminhos parece realmente alinhado com sua alma, alinhado com o que você precisa fazer. Aí, de repente, finalmente, você tem um insight e fala: Ah, é isso. O que eu preciso fazer é isso. E esse isso vai demorar 5 anos para você conseguir realizar. Mas você já sabe que é isso. Então o problema ainda existe. Você não resolveu o problema.
mas você achou o caminho, um caminho que fez sentido dentro de você. E como que a gente começa a ver isso? Quando você começa a trilhar esse caminho que você decidiu, seja ele qual for, a partir do seu insight, e começa a sentir de que, opa, não está resolvido ainda, mas está melhorando. E cada vez que você implementa um pedaço do seu plano nessa direção, acontece alguma coisa e fala, nossa, olha só, eu ainda tinha que resolver essa pedra aqui do meu caminho e eu não tinha resolvido ainda. Aí você já tem a sua estratégia, você vai lá, você trabalha aquela pedrinha, deixa a pedrinha de lado, dá mais um passo. Você não está lá na solução e na felicidade ainda, mas você já deu mais um passo. Então isso vai mostrando de uma forma muito madura de olhar de que a felicidade ela é despertada, o desejo a partir dos problemas. Então aonde a vida está trazendo problemas é um lugar que quer ser visto. Você fala, olha, isso aqui não está legal, olha para isso. E vai refletindo, meditando, usando lá as ferramentas, no caso do Pastor, que é a prece, a meditação, a revisão diária, estudo da palestra, a aplicação das palestras. Por exemplo, pegou um problema, como é que eu podia usar as palestras para lidar com esse problema? Aí você tenta de fato lidar, não só estudar ela. Fala lá e fala, não, tudo bem, vou tentar aplicar isso aqui. Nossa, deu certo, não deu certo. E aí, como todo ser humano, você vai fazer aquele processo de aprendizado que envolve um pouco de planejamento, envolve execução e revisão da execução. Fazer, ó, isso aqui deu certo, isso não deu. Então não existe mágica no pé. Não existe uma varinha mágica. Existe estudo, prece, meditação, revisão diária e aplicação. E vamos lá, e volta, e relê, e estuda. E com isso, a solução dos problemas vai ficando cada vez, é muito palpável, é muito real, ainda que exista um forte componente de ajuda espiritual. Falei bastante, não sei se alguém tem comentários. Muito bem. E aí, o que a gente pode falar ainda dessa palestra? Quanto mais endireitarem as respectivas correntes interiores, tanto mais as formas exteriores mudarão, gradualmente, vagarosamente, porém com firmeza. Até isso se concluir, o problema exterior não será automaticamente eliminado. Como eu já disse, isso acontece gradualmente, aos poucos. A impaciência só atrapalha. Se estiverem no caminho certo, que, como eu já disse, é uma pergunta que só vocês poderão responder, viverão e sentirão a grande realidade do mundo de Deus em sua vida cotidiana. Já não será uma teoria, não será um conhecimento intelectual, mas algo que viverão neste mundo sentindo o seu efeito. Então aqui ele está pondo em palavras o que eu acabei de dizer com um exemplo, né? Mas é principalmente para reforçar que o pastor não vai prometer nenhuma pílula mágica, vai dizer que é demorado, que é vagaroso, mas vale a pena, porque cada pequeno passo a gente passa a sentir mais forte a presença do mundo de Deus dentro de nós. Eu fui capaz de resolver esse problema. Eu pedi ajuda para quem eu precisei, mas eu fui capaz. Eu cheguei lá, estava numa encrenca e sair dessa encrenca de uma forma mais madura do que eu fazia antes. Então, essa sensação torna você muito mais feliz com você mesmo. Então, eu fui capaz de olhar, eu fui capaz de direcionar meu ego e não deixar o meu ego direcionar meu ser. Qualquer coisa que seja, às vezes você tinha um medo de avião. Aí você arrumou um terapeuta, você fez uma autoexposição, você pegou um aviãozinho de brinquedo e ficou imaginando você dentro. Você deu o seu jeito, venceu o medo de avião. Você fica mais feliz por dentro porque você venceu um medo. Coisa simples. Então não importa quanto você já faz de autoconhecimento, se você está começando agora, existe um lugar que qualquer pequeno passo de uma melhoria de vida que você se dá, você aumenta a sua felicidade interna. É basicamente isso que ele está dizendo. E isso pode ser amparado pelo mundo dos espíritos de Deus. Dúvidas, comentários sobre a palestra até aqui?
É isso. Você já disse praticamente tudo que poderia dizer, eu me identifico. Ai, que bom, que bom. Obrigado, Adriano. O Petro tem isso de ser muito resumido e eu tentei fazer um resumo do resumo para passar a essência da palestra. Mas vamos Maravilha. trabalhar isso num exercício, porque é muito importante. No Petro a gente faz muito exercício para trazer não só o conhecimento teórico, não só essa troca aqui, mas que cada um possa mergulhar um pouco em si, no seu processo pessoal. Então, para quem eventualmente não conhece o Petro trabalha com três eus. A gente tem o nosso eu superior, onde está nosso amor, nossa alegria, nosso poder pessoal, nossa sabedoria, a nossa parte que já é divina, aonde a gente ama, onde as coisas fluem, aonde a gente está leve, tranquilo, paciente. Esses lugares existem na nossa vida e com essas características a gente criou várias coisas legais na nossa vida. Por exemplo, está aqui nessa aula hoje, eu acredito ser uma criação do eu superior de todos que assistirem, que estão aqui ao vivo e que assistirem depois. Porque é um negócio legal de assistir, é um negócio leve, que nos ajuda a nos conhecer melhor. Mas nós temos também, eu vou até tirar o mais, e nós temos também, como nosso ser, uma parte que é chamada de eu inferior, onde estão nossos medos, nossos orgulhos, nossa obstinação, que foi a área para onde eu direcionei hoje na prece a ideia de você orar por essa parte. Por quê? Porque essa parte também é você, também sou eu. E ela fica escondida. Porque a gente já nasceu com ela, assim como nasceu com o eu superior que a gente foi revelando ao longo da vida, a gente também nasceu com essa parte de eu inferior. E a gente, quando criança, não tinha como lidar com ela. É uma energia estranha, ruim, aperta o coração, angustia. Ai, gera muita confusão. Então, quando criança, a gente resolveu criar uma máscara. E essa máscara é chamada no Petro ou de máscara ou de eu idealizado. Essa máscara tem comportamentos. Então, ou você, quando criança, escolheu a agressividade, ou a submissão, ou a retirada. Ou usou as três. Em certas ocasiões, mais uma, ou em outras. Para dar conta de lidar com esse eu inferior que aparece nas relações humanas. Então, eu sou obstinado por receber muito amor da minha mãe, quero amor da minha mãe toda hora. Só que eu vou tentando toda hora e toda hora ela não dá. Aí ou eu fico agressivo, ou eu me submeto, falo, ai, não, não posso mesmo, tudo bem, mamãe. Ou eu me retiro, vou para o mundo das ideias e não nem me preocupo com isso, sendo que lá dentro existe uma obstinação. E também outra forma de olhar é os pensamentos do eu idealizado, que fala assim, não, eu tenho que ser perfeito. Eu não posso demonstrar que eu tenho carência da minha mãe. Eu não devia me sentir assim. Então isso tudo vai criando uma camada que tenta ocultar esse eu inferior. A questão é que fazer isso quando criança está perfeito. Graças a Deus a gente tem essa estrutura, porque quando criança a gente depende realmente dos nossos pais, dos cuidadores, e a gente não tem cérebro ainda, não tem capacidade de pegar um medo ou uma obstinação e trabalhá-la de forma madura. Então tá tudo certo. O problema é que passou ali dos 25 anos, você pode começar a trabalhar isso, e não importa se você não sabia disso até os 60, pode começar a trabalhar isso também. Então, o que a gente vai fazer no PES? A gente vai ajudar a pegar situações da vida que onde o eu inferior está ali aparecendo ou a máscara está muito presente e vai tentar abrir um espaço nessa máscara para atuar, atender e até orar por esse eu inferior, porque ele é uma parte nossa. Ele é uma parte do trabalho que a alma veio fazer nesse mundo. E se a gente, como peguei o medo de avião, trabalha esse medo, por exemplo, esse medo fica menor e naturalmente já aparece mais do nosso eu superior. Aí a gente pega outra característica, pega o orgulho. Ah, eu lá no fundo não estou conseguindo interagir bem com as pessoas, parece que eu tenho uma imagem de que eu sou melhor que os outros, mas eu não sinto isso em mim, eu não quero ser assim. E aí você vai lá, trabalha, poxa, realmente talvez tenha um orgulho dentro de mim, você acessa esse orgulho e aí trabalha ele, o eu inferior diminui. Então, cada vez que esse movimento vai sendo feito, o eu inferior vai diminuindo. E aí o eu superior vai aparecendo mais.
Lembra lá no começo que eu falei que esse caminho leva à revelação cada vez maior do eu superior? Desta forma. Não de uma forma idealizada, lá no fundo eu sou muito amoroso, então eu vou ser amoroso com todo mundo, eu vou ter. Não dessa forma mascarada ou idealizada. E existe a possibilidade também da pessoa mascarar o eu superior. Fala assim, não, eu sou muito alegre, mas eu não vou mostrar minha alegria, porque, nossa, se eu mostrar minha alegria, não vão falar bem de mim, vão falar alguma coisa que eu não gosto. Eu mascaro também. Tem uma palestra que chama Vergonha do Eu Superior. Então a gente também trabalha, caso isso esteja acontecendo com você, essa possibilidade de olhar para o seu eu superior e liberá-lo um pouco mais no mundo, nos lugares certos, né, para que isso fique mais disponível. Acho que você já tinha visto, né, Adri? Alguma dúvida, comentário? Não, não. Não? Tinha visto, já conheço, né? Uhum. E fica bem claro com esse desenho, com esse diagrama que você fez. Maravilha. Então, vamos fazer um exercício. Para quem está aqui, eu vou perguntar para quem está aqui, mas para quem está vendo gravado, veja se você consegue agora mergulhar um pouquinho mais usando esse exercício. Então, primeiro eu vou perguntar uma qualidade sua de eu superior. Adriano, pode anotar uma qualidade, se quiser falar, pode falar. Sim, a gente já fez outras vezes, né? Esse exercício, É. esse mesmo. E eu me lembro que a primeira vez que eu fiz, eu falei sobre a clareza, né? E Aham. depois, uma outra segunda vez, a gente fez várias vezes já, né? Mas uma outra É. vez eu falei sobre a resiliência Aham. como qualidades do eu superior, né? Então, Pode usar alguma mesmo, ou pode escolher outra. assim, tanto a clareza quanto a resiliência, elas trazem uma firmeza, né? Então, traz essa firmeza, Ótimo. né? Por que que eu faço? E eu, nessas aulas, eu vou sempre fazer o mesmo exercício. Vou dizer por quê. Porque isso ensina que o eu superior ele tem várias manifestações. E você é livre para trazer a mesma toda vez, ou você trazer uma de cada vez. Então, repetir esse exercício, como é um exercício muito básico do Patrick, mesmo quem está vindo Uhum, pela primeira vez consegue conectar. E mesmo uhum, quem já fez esse exercício várias e várias vezes, se fizer de novo, provavelmente vai ver outra coisa, porque não acaba o uhum. trabalho. Então, é uma lembrança de que esse trabalho não acaba. A E gente dá você um falou passo. agora há pouco sobre a repetição, né? De ter que Isso, repetir, né? E cada dia que você repete, você já é uma outra pessoa repetindo. Então, no fundo, não é uma repetição de verdade. Sim, É um novo momento. Então, sim. beleza. Você resolveu trazer a firmeza. Agora Uhum, eu vou pedir para você lembrar de um momento em que você usou ou a agressividade, ou a retirada, ou a submissão de um jeito que você não gostou. E não precisa me dizer, só tá. anota. São muitos momentos aqui. Escolhe Deixa eu fazer um. uma pergunta antes de passar aí Claro, claro. para do eu inferior, né? Aí é da máscara ou é do inferior? Aqui é máscara. Agressividade, retirada e submissão é máscara. Certo, certo. E, ó, mas assim, você pode mencionar só para eu ter um pouco mais assim de clareza sobre quais seriam outras características do eu superior? Eu gosto de Por exemplo? imaginar pelas emoções. Então, por exemplo, o amor que a gente emana, a alegria, a satisfação, a disponibilidade. A gente tem uma caixinha aqui no Pastor que tem várias cartinhas de eu superior. Só para você ver a quantidade de possibilidades assim, de eu superior aqui. Ó. Tem um Uhum, tamanho igual de eu inferior, então, para citar algumas: a sim. responsabilidade, a síntese, a força, a beleza, a coragem, o nascimento, a entrega, a simplicidade, tem várias. Quer que eu sorteie uma para você? Para você. Pode ser, por Vou favor. sortear então aqui para você ver Uma se pra você gente. sente ela em você para usar essa qualidade. A beleza. Mas beleza, Reconhece ótimo. beleza em você? Pronto. Então, vê, a gente tem várias. Tem a quantidade igual aqui de eu inferior, mas eu não vou falar dele agora. Ele é mais para grupo de estudos, que daí a gente está num campo mais adequado. Então, es- escolhida a sua qualidade, e quem está vendo gravado também pode copiar uma dessas que eu falei, ou pode escolher uma sua.
E lembre-se e anote um momento, tá? Não, aquele momento eu usei a agressividade, ou usei a retirada e eu usei a submissão de um jeito que eu não gostei. Anotou? Sim, Um só. Você falou, isso é uma confusão da mente. Ah, tem tantos. Por que que eu falo sim, para sim, sim, anotar? Porque quando você sim, anota, você sai da confusão e faz uma escolha. Ah, eu vou trabalhar este aqui. Então, por isso que é sim. importante anotar. Sim. Então, vou Só, convidar só você. um outro comentário, Claro. assim, né? Eu sei que a gente não deve falar tanto do pessoal, né? Falar mais do assunto em si, da palestra em si, né? Mas Aham. assim, eu me lembrei agora de vários momentos também em que eu, por ser uma pessoa que busco não entrar em conflitos, né? Ser uma pessoa assim que Uhum. busca ser mais pacífica, né? Então compreender os outros. Então, por várias vezes eu percebi, né? Você me trazendo essa reflexão, especificando a agressividade, a retirada e a submissão como características da máscara, né? Aham. Aí eu me lembrei de várias vezes que eu me coloquei em uma atitude submissa, achando que ia ter um Uhum. resultado bom. E depois Uhum. fiquei muito chateado porque teve um resultado horrível, né? E É, agora você fala, realmente aquilo ali não era o meu eu real, era algo apenas que eu estava fazendo para parecer legal ou não entrar em uma briga. exatamente. Por trás tinha um sentimento de medo, que provavelmente Sim, está aí há muito tempo, mas você aprendeu que ou a sim. submissão ou a retirada podiam ser soluções. É um exemplo muito prático, muito bom. Se quiser usar um desses, Sim, então já anotei aqui, tá bom. já tá gravado Então, aqui. agora vou convidar cada um a fechar os olhos e primeiro entrar em contato com a sua característica de eu superior e sentir essa energia dentro de você. Como se você pudesse se dar um bálsamo de lembrar, eu tenho eu superior. Talvez você tenha até esquecido um pouco dele, mas agora você está sendo convidado, convidada a lembrar e sentir essa energia dentro de você. E agora vá lembrando dessa cena que você escolheu e observe essa cena como se você tivesse a 5 passos de distância. Nem tão perto, nem tão longe. A cena onde você ou foi agressivo, ou foi retirado, ou foi submisso. Vai se mantendo na sua vibração de eu superior e vai olhando para o que estava acontecendo. Tinha você, tinha outras pessoas, ou talvez tinha só você e um celular, ou talvez você estava sozinho. Vai pedindo para o seu eu superior te ajudar a olhar para isso sem precisar fazer nada a respeito.
E aí imagine que agora você decide usar essa situação para o seu autoconhecimento, para saber um pouco mais de si. E nessa hora você começa a aproximar de você os espíritos de Deus. Você não precisa fazer isso sozinho. O seu eu superior pode atrair para perto de você as energias para te ajudar. E vai vendo se você afirma para si: eu quero usar essa situação para me conhecer um pouco melhor, um pouco mais profundamente. E vá vendo o que isso traz para você, essa breve reflexão. Se quiser, anote num papel. Eu vou parar um pouco a gravação para poder fazer uma partilha com quem está aqui ao vivo. Muito bem. Já passamos aqui pelo nosso momento de partilha e queria saber para quem está aqui ao vivo, Adrian, qual o principal ganho que você teve com essa aula? Olha, boa pergunta. Para um Eu, pouquinho, pede de novo para o seu eu superior, percebe que ah, você, para quem está aqui também vendo gravado, se tiver confuso em relação ao ganho, você sempre uhum, pode parar. Uma pergunta sim, difícil, você pode respirar, fazer a mesma coisa que a gente fez agora no exercício. Eu sempre posso chamar meu eu superior de volta, sim, não preciso ter pressa. sim. Eu acho que o ganho ele vai ficar assim um pouco mais claro, talvez não agora, mas daqui a pouco, quando a gente terminar, né? Ou talvez amanhã, quando vier algumas reflexões. E que a questão toda, assim, resumindo mais, né, essa síntese, né, você falou também, que é outra Aham, característica do superior, né? A aham, questão toda é você estar em contato com Deus, né? E quem que é Deus? É a fonte, é o Criador. E está uhum, dentro da gente, né? A gente é um fractal dessa divindade, né? E aí, quando a gente vai descobrindo que a gente mesmo é que está criando os muros que nos separa dessa uhum, essência, né? sim. Isso é uma coisa importante, porque aí você tem a capacidade de dissolver esses muros, né? Essas máscaras e tal. E é isso, assim. Essa pergunta que você falou do ganho, assim, dessa aula específica, para mim agora, nesse momento, não está muito claro, mas com certeza houve. Tá bom. Então, já várias coisas do que você falou já foram sinais. Depois, se você quiser, quando vier, se vier algum ganho, pode comentar no vídeo que vai estar no YouTube. Assim, Maravilha, com o maior aquilo que eu prazer. não sabia na hora veio. Uhum, Então, maravilha. para a gente fazer um fechamento da nossa aula, vou convidar quem quiser fechar os olhos, quem quiser ficar de olhos abertos, só para ouvir as últimas palavras do guia nessa palestra. Ele diz o seguinte: vou partir agora e quero dizer a cada um: nunca se sintam sozinhos. Deus os ama muito. O amor de Deus está com todos vocês.
Fiquem em paz. Sigam o caminho. Ele lhes trará a felicidade. Que Deus abençoe a todos, meus amigos. Hum. E com isso eu agradeço quem veio aqui ao vivo. Todo sábado, 16 horas, estamos aqui com mais uma aula. Semana que vem, palestra 12. Vai ser um prazer. Quem precisar, só entrar em contato pelo site vhterapias.com.br. Um grande abraço. Deixa eu parar a gravação. Ups.